Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Galera, chegou a hora, não tem mais pra onde correr, finalmente, né, vai acontecer o jogo entre LDU e São Paulo, partida que nós esperamos demais e tem muita coisa pra nós falarmos. Mudou absolutamente tudo no São Paulo, tem muitas mudanças, tem muita coisa acontecendo, que eu te digo, vou trazer, né, e atualizar vocês, manter vocês informados sobre todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, nesse vídeo aqui. E galera, antes da gente começar, isso é muito rápido, vamos falar, te digo, bora pro vídeo, bora galera, mas antes, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá maior moral pro trabalho aqui, ajuda demais. Galera, bora pro vídeo, uma das coisas que nós estávamos esperando demais, acredito eu que aqui nesse vídeo, a partir do que eu vou passar pra vocês em relação a jogadores, acredito que nós teremos uma verdadeira definição do time que vai enfrentar a LDU, com todas essas mudanças que estão acontecendo no São Paulo. Aqui nós vamos ter uma definição. Se nós não tivermos uma definição 100% do time, nós vamos ter um norte, um esqueletão, acho que muito provável, do que poderá acontecer em relação aos jogadores que irão jogar com o Crespo desse jogo, né? Galera, novidade maravilhosa, acho que é uma das melhores notícias que nós poderemos ouvir. O Lucas não é brincadeira, né? Palmas pro nosso ídolo, pro nosso craque, pro nosso monstro, Lucas Moura. Lucas Moura, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, está relacionado, irá pra partida. Muito difícil dele começar jogando, mas está relacionado. Vai pro banco de reservas, aonde ele, muito obviamente, será utilizado, né? É óbvio que não rolaria essa forçação de barra, né? Esse risco de relacionar o Lucas Moura se ele não fosse jogar nenhum minuto, né? Então não tem sentido relacionar o Lucas, um cara que mal voltou de lesão, um cara que estava se recuperando de uma lesão séria, né? Relativamente séria, por mais simples que tenha sido o procedimento, não teria motivo, não teria sentido nenhum relacionar o Lucas para essa partida se ele não fosse jogar. Então, o Lucas, por mais que ele, nós temos, neste momento, ele só está relacionado, não está escalado pra começar jogando, muito provavelmente, quase que certeza que ele irá jogar sim, né? Porque senão não teria toda essa urgência em relacioná-lo, o que é muito maravilhoso, né? São Paulo preocupadíssimo com a classificação, resultado muito ruim lá em Quito, né? 2-0 para a LDU, em um jogo que nós vimos que nós perdemos muito mais para nós mesmo do que para a LDU, o resultado justo. Infelizmente é assim que funciona o futebol, você vacilou, você vai tomar gol. Mas nós vimos que a LDU não é tudo isso pelo primeiro jogo e que o São Paulo tem potencial para reverter. E além disso, futebol é futebol, né? Nós estamos muito confiantes. O sentimento do São Paulino hoje é muito bom em relação a esse jogo, porque por mais difícil que seja a situação, nós estamos com a esperança lá em cima, né? Nós estamos considerando muito a possibilidade de classificação mediante esse primeiro resultado muito ruim, né? Tem uma provável escalação, galera, mas antes, atualizando vocês de tudo que está rolando, né? Então é isso, galera. Lucas relacionado é um sonho realizado, né? Estamos falando disso pelo menos há 2 meses, né? E aí o Lucas vai jogar contra a LDU, tal. Tudo indicaria que não, né? Depois, antes do primeiro jogo, por conta da situação dele, nós já estávamos bem confiantes pro primeiro jogo lá em Quito, foi um resultado muito ruim pro São Paulo. Aí depois disso, todo mundo começa a correr demais, a comissão, até acho que a comissão técnica tava querendo demais o Lucas, né? Dependente da condição física, todo mundo começa a correr demais, até mesmo o Lucas, pra tentar fazer a diferença, pra tentar fazer alguma diferença nesse jogo completamente decisivo, né? Virou uma final pro São Paulo disputar e enfrentar o Palmeiras, né? Virou uma final pra gente tentar avançar de fase da Libertadores, que é agora muito importante. Mas é isso, galera. Lucas relacionado, pra mim, isso é simplesmente maravilhoso. Eu, particularmente, tô muito feliz e vamos torcer pra que tudo dê certo, né? Se ele tá relacionado porque ele pode jogar, nós precisamos do nosso craque, do nosso melhor jogador, Lucas Moura. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
A gente falou aqui de 2 brasileiros que estão com vantagem, né? Caso do Palmeiras e caso do Flamengo. No caso do São Paulo, o buraco é um pouco mais embaixo, porque o São Paulo... A subida é mais íngreme. Joga em casa, joga no Morumbi, então certamente vai ter um ambiente... O torcedor de São Paulo gosta muito de dizer isso, né? Que é um torcedor que sabe viver noites de Libertadores, que é um ambiente diferente, tal. Certamente vai ser, mas tem que reverter um 2-0 contra a LDU, Beto. Acho que não vai, não. Acho que não vai reverter. Acho que o São Paulo não vai passar. São muitos gols para fazer. É uma diferença Perdeu de realmente... 2-0, né, no primeiro. É uma diferença muito grande para recuperar. Até acho que o São Paulo jogou em muitos momentos melhor que a LDU. Teve acho que não era para perder por 2-0. A saída, o segundo gol é um gol muito evitável. É uma saída de bola que a LDU está esperando para morder e o São Paulo faz tudo para ser mordido naquele gol. E são os 3 erros, né? Não é um erro. Um passe atravessado onde não tem que ser, um mau domínio onde não pode ter, um bote errado depois do Arboleda quando a LDU já recuperou a bola. E com muitos desfalques ofensivos, né? São Paulo tem 3 atacantes machucados, Lucas e Oscar. Acho que talvez vão para o banco, né? Mas dúvida, não sabemos ainda se jogam ou não. O Lucas treinou, né? Então, para fazer pelo menos 2, não sofrer nenhum, com tantos desfalques ofensivos, em um time que já não é super qualificado tecnicamente, eu acho que fica muito puxado. E aí, Caio? Eu olhando assim, eu tenho dificuldade pros dois, né? São Paulo e LDU, assim, de bate-pronto. Eu tenho dificuldade de achar que o São Paulo não vai virar esse jogo. Por como é o Morumbi, o ambiente, os jogos que o São Paulo até conseguiu reverter em alguns momentos nos últimos anos, mas eu acho que é um contexto diferente de time do São Paulo, assim. Eu acho que o São Paulo precisa fazer gol e a sua principal deficiência, talvez, nesse time do Crespo, seja um atacante para jogar ao lado do Luciano. Talvez seja a grande dúvida dele, quem vai jogar do lado do Luciano? Também porque todo mundo se machuca, E todo mundo se machucou. E aí, assim, eu acho que o trabalho do Crespo ele é bom, mas ele respondeu pouco a jogos grandes e de mata-mata. Então teve a eliminação pro Atlético Paranaense. Mesmo com o contexto da expulsão do Rafael, podia ter matado o jogo no Morumbi, não matou. Foi lá, tomou o gol e foi eliminado. Teve o jogo contra o Atlético Nacional, que apesar de ter passado lá, foram 2 pênaltis perdidos no Morumbi. O São Paulo começa muito bem, depois larga e o Atlético Nacional manda no jogo e até tem a possibilidade de virar. Então eu acho que o São Paulo ele vai ser eliminado da Libertadores pela falta de soluções que apresentam o elenco do São Paulo e por achar que a LDU não é toda essa baba que muita gente trata quando desce de lá de cima. Porque foi líder do grupo do Flamengo e eliminou o Botafogo. Então, e jogando bem, né? Perdeu de 1-0 do Botafogo. Se ele perder de 1-0 do Flamengo, passa. Pois é. Então você vai com a LDU passando. E aí, Renato? Eu acho que vai ser no limite, cara. Eu acho que o São Paulo vai fazer um 2-0 e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Aí é pena aí. Mas eu tô tendo a impressão de que hoje vai ser um dia meio de superação, vai ser meio na marra. Não acho que o São Paulo vai jogar bem, mas vai ser um... Até porque, assim, cara, eu concordo contigo, mas, tipo, soluções do elenco. Você perde 3 centroavantes, não há elenco que tenha solução. Então, mas, muito azar, mas cara. isso entra Só em o fato campo. de você ter 3 centroavantes já me surpreende, né? Exatamente. Ainda você for buscar o Dineno ainda. Mas é a falta de soluções disponíveis. Não tem. Eu concordo que isso perde demais pro time. Mas eu tô com a impressão de que os caras vão fazer valer o mando de campo. Eu tô achando que o São Paulo vai passar. Bueno, mas ficou 2-1 aqui, né? Mas a subida então é LDU classificando e São Paulo eliminado. Não, eles foram no racional, eu concordo. Eu só tô com esse sentimento. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Você trabalha com sentimento. Não me serve, não. Esse lado agressivo seu me preocupa muito, porque Não, você acha é que o realista. meio-campo do São Paulo, então, hoje é totalmente dependente desses 2 atletas que estão no banco? Não dá conta o nosso meio-campo hoje? Rodriguinho? Craque, Rodriguinho? Eu acho que falta um fazedor de gols no São Paulo. O São Paulo tem perdido jogos aí e não tem... E perdido gols também. É exatamente por isso, porque não tem um cara que faz um fazedor de gols. Mas em casa o Luciano resolve, irmão. Você não acha? Que essa é a noite do Luciano, a redenção do Luciano? Tomara, né? Tomara, porque o último gol a gente trouxe aqui da última vez foi contra o Juventude, fora de casa, né? Então é muito tempo. Dá um incentivo. Olha lá pro Zé. Olha o Zé, cara bonito. Olha lá e manda um rapaziada, recado pro Luciano. Não, manda um recado. Manda um recado pro Luciano. Eu vou falar o que eu disse pro Arboleda hoje. Arboleda. Peraí, você falou com quem? Com o Arboleda. Ele te respondeu? Claro, Não, peraí, mano. Você falou com o cara, pô. Ele não falou mandei mensagem pro Arboleda. Não, só pra saber. Falei com o cara. Então vai lá. Não ele não. Mas ele agrediu ele. Eu vou dizer Obrigado. o que eu disse pro Arboleda hoje. Arboleda, vai ter 60 mil pessoas incentivando
empurrando o São Paulo do começo ao fim do jogo. Eu vou estar lá. Faça a sua parte, façam a parte de vocês, que o torcedor vai fazer a parte dele dentro de campo. O torcedor que for lá no campo, deixe, se tiver que falar alguma coisa, fala no final do jogo. É dia de incentivar o clube, incentivar o time, independente de quem esteja dentro de campo. É incentivar do começo ao fim, que eu tenho convicção. Eu já vivi noites assim de Libertadores várias vezes. Amanhã não, é hoje. É hoje, né? Aonde o time precisava tirar uma vantagem e tirou. E não foi porque o nosso time era melhor, era porque o estádio cheio trazia uma fé. Porque o São Paulo é sempre dito como o time da fé. Então amanhã é o dia. Amanhã é o dia, do começo ao fim, empurrando, cobrando a juizada, porque colocaram o juiz. Se a diretoria é permissiva nesse sentido, não fala nada com a arbitragem que foi colocada nesse jogo, que até apitou o jogo Chile e Brasil aqui no Maracanã, onde o treinador da seleção brasileira xingou o juiz, dizendo que o juiz para o jogo demais. E amanhã colocaram esse mesmo árbitro que apitou esse jogo do Chile, que já apitou um jogo do São Paulo contra o LDU, que foi pros pênaltis. Irmão, você começou incentivando, agora já tá cornetando. Não, tô cornetando a arbitragem. Não, volta pra incentivar, volta pro emocional. Os atletas assistir. Então, eu tô falando pra torcida fazer a parte dela. Toda vez que o juiz começar a parar o jogo, cobrar da arquibancada. Se não tem ninguém lá dentro da diretoria que cobre, a gente tem que cobrar fora de campo. Certo. Então amanhã é dia de incentivar, do começo ao fim, e transformar aquilo num caldeirão. O LDU vai sentir a força de um Morumbi lotado amanhã. Isso. Bota pra fuder! Bota! Eita, o cara peidou ali, velho. Tá peidando, mano. Caralho, isso? Tá peidando? Você peidou assim. Caralho, que velho. Dessa como São Paulo, que são adversas, São Paulo com uma desvantagem aí, que muitos falam, já era, joguei a toalha, não sei o quê. Mas o São Paulo, em Libertadores, o São Paulo tem um histórico de superação e de conseguir reverter jogos que pareciam impossíveis. Teve algum desses que você cobriu ou que você lembra assim na memória que você fala assim, pô, esse eu achava que não dava, mas o São Paulo foi lá e brocou. Tem algum assim que marcou para você? Cara, não lembro, acho que não era mata-mata, mas foi um jogo com sensação de mata-mata da Libertadores, que foi o jogo do The Strongest, lá na altitude, em La Paz, que é o jogo que o Maicon vira goleiro e o Caleri é expulso no finalzinho, e o Denis é expulso também. Então era um jogo que o São Paulo precisava desesperadamente do resultado, mas ainda era fase de grupo, se eu não estiver enganado de cabeça. E esse jogo especificamente eu estava no gramado, que não era comum naquela época, eu ficava normalmente na tribuna de imprensa escrita, mas nesse jogo eu estava no gramado. E, bom, a altitude de La Paz, todo mundo sabe como é que é difícil jogar lá. São Paulo sofrendo uma barbaridade. Eu lembro até que o Ganso estava no banco nesse jogo, o Lugano, o Centurion, era o Baus, o técnico do São Paulo. O Wesley também entrou depois. E aí, em dado momento, o preparador físico do Bausa, que era o Bruno Militano, ele vira para o Ganso e fala, vamos, aquece. Para o Ganso não, para todos os reservas. Vai, aquece. O Ganso vira para ele e falou, tá louco? Dá pique na altitude? Eu vou entrar cansado já no jogo. Não deu outra, passou 10 minutos, o Bausa chama o Ganso entra, ele dá uma acalmada no jogo, que precisava dar uma esfriada na panela de pressão, que o São Paulo estava tomando muita pressão naquele momento da partida. O Ganso entra, temporiza o tempo e espaço, consegue dar uma retida na bola. O Wesley corre demais nesse jogo. E eu lembro que depois que a partida acabou, o Bruno Lohans era o repórter que fez a matéria do dia seguinte do Globo Esporte, e a gente gravou com o Denis, que tinha sido expulso. E no final, o Denis, a gente pediu para ele gravar a seguinte frase olhando para a câmera. A Batalha de La Paz, o São Paulo passou. E ele grava, esse é o encerramento ou a abertura da matéria. Se alguém tiver curiosidade depois, procura, acho que foi em 2016, que foi a última vez que o São Paulo foi semifinalista da Libertadores, inclusive. Era um time desacreditado também, bem desacreditado, um elenco que foi montado assim pelo Gustavo na época, com nomes que não eram tão conhecidos, o Caleri não era um cara conhecido ainda, o Maicon chegou e se encaixou muito bem, depois teve uma comoção gigante para o São Paulo confirmar a contratação por meio de empréstimo que ele chegou inicialmente. Kelvin jogou bola, Michel Bastos jogou bola naquele time, o Wesley, enfim, vários caras, o Centurion, vários caras que não eram estrelas, mas que se juntaram e fecharam ali. Era um time copeiro pra caramba em casa com o Bausa, até a semifinal contra o Atlético Nacional, que todo mundo sabe o que aconteceu. Inclusive, a gente lembrou isso nas oitavas e o São Paulo conseguiu, no sufoco, se vingar. Acho que para esse jogo de amanhã, o que fica mais de frustração, se a gente pegar em relação à fase passada, estou falando demais, vocês podem me cortar, mas na fase passada é que o São Paulino viu o São Paulo ser amassado contra o Atlético Nacional em Medellín e voltar com empate.
com 2 pênaltis contra, com tudo que passou e voltou com empate, assim, quase que cai dos céus. E agora joga para fazer pelo menos um gol. São Paulo jogou para fazer pelo menos um gol. Criou chances no plural, para pelo menos um gol, e volta com 2-0. Então é uma discrepância, que é o tal do futebol, né? Num jogo que você não jogou para nem empatar, você empata, e num jogo que você jogou para fazer pelo menos um gol, você toma 2-0. Acho que essa é a frustração que aumenta ainda mais quando você compara com o que aconteceu ali atrás. Mas são as circunstâncias. Apesar disso, acho que vai ser um drama, acho que vai ser difícil, mas acho que o São Paulo tem condição, sim, de virar. Eu narrei o Fluminense ontem pela Sul-Americana, era uma situação não tão complicada, mas acabou se complicando, e acho que o jogo se desenhou. No primeiro tempo, o Fluminense jogou muito bem, fez o primeiro gol e poderia ter feito o segundo e o terceiro. Então é isso. Nesse tipo de jogo, quando a oportunidade aparece, como apareceu para o Luciano lá, você não pode errar. Se a oportunidade aparecer agora, então, com esse peso do 2-0 contra o São Paulo, não pode se dar o direito de errar. Pois é, cara, isso aí é o que a gente fala, né? Erro mais próximo do zero, não é possível. Não podemos vacilar, não podemos errar, foco tem que ser total. Assim como o feminino, né, Van? Acabou lá, né? São Paulo e Corinthians, conta pra gente aí, foi 3-1 mesmo? São Paulo e Corinthians, 3-1 para o São Paulo, só era jogo único, mando tricolor, São Paulo passou, então avançamos aí, ganhamos das alvinegras que nos eliminaram na semifinal do Campeonato Brasileiro, agora o São Paulo conseguiu a classificação na Copa do Brasil e chega à semifinal. Excelente resultado, parabéns para as meninas e coisa maravilhosa. Sensacional, sensacional, muito merecido. As meninas, o Corinthians tem um time fortíssimo, né, no feminino, investe demais e o São Paulo conseguindo vencer, né. E aí, aproveitando o Azan aqui com a gente, né, falando sobre essa questão toda que a gente citou, né, de possíveis cenários, né, mais complicados, né, a gente até fez uma postagem hoje no nosso Instagram, vou até tirar um pouquinho aqui algumas informações da tela para não ficar muito poluído aqui, né, mas a gente tem aqui históricos do São Paulo de viradas em Libertadores. É claro, gente, não vou comparar times aqui, se falar a equipe de Tele, a equipe de 2004 e tal. O pessoal vai chorar se você começar a falar os times do passado aí. Porra, nem dá, né? Não dá nem para pôr na mesma página, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, são viradas que pareciam muito difíceis, pareciam impossíveis. Pelo menos a de 93 eu lembro muito bem, eu tinha 13 anos, lembro muito que falou, pô, já era, 2-0 lá, São Paulo não jogou nada e faz um 4-0 aqui. Agora, a pior de todas aí, a Zan, Léo e Van, para mim é de 2004. A de 2004, a gente perde de 1-0 lá para o Rosário, começa aqui, perde, toma um gol, numa falha, o Luiz Fabiano tem a oportunidade de empatar e perde um pênalti. Aí eu falei, acabou. Tava na arquibancada assim, falei, mano, vou só ver aqui porque eu já paguei o ingresso. Aí entra o Grafite, empata no finzinho do primeiro tempo, faz o segundo, o Rogério faz o dele e pega 2 pênaltis no fim. Aquele dia eu passei mal. Fala de novo esse final para a galera que não vai entender. Fala de novo o que você falou agora. A parte final só. O Grafite entra no final, no final do primeiro tempo, faz um gol, faz um no segundo tempo, o Rogério faz um gol e pega mais 2 pênaltis. Então, Rogério Ceni, que é goleiro, você entender, você jovem que tá meio perdido. Rogério Ceni é técnico, não. Rogério Ceni, goleiro, tá? Goleiro, faz o dele, pega 2 pênaltis. Você entendeu o tamanho disso? É isso. Só isso. Aí, Azan, parecia que tinham desligado os refletores do Morumbi, porque de repente escureceu. Aí eu vi que era eu. Eu falei, mano, tô passando mal aqui, acho que eu vou apagar, velho. Aí eu parei assim no chão, meus amigos comemorando, e eu lá assim... Acho que eu apago ali. Teste para cardíaco. Foi esse jogo que o Rogério pegou o pênalti do goleiro dos caras? Eu acho que foi. Que o goleiro ficou brincando o tempo todo, falou que ia fazer, e o Rogério foi lá e pegou um do jogador de linha e do goleiro dos caras e fez o dele. Caraca, exatamente. Sensacional, cara. Não, essa é uma das atuações épicas aí do Rogério Ceni com a camisa do São Paulo. Esse jogo, essa batalha também do Rosário, se é que dá para chamar assim. O pessoal sempre fala desses jogos históricos e sempre lembro desse aí, a campanha de 2004, que São Paulo e o Santos, naquela ocasião, param o Once Caldas, que seria o campeão contra o Boca depois, né? O Once Caldas bate o Boca dos tempos áureos, não esse Boca que a gente viu agora nos últimos anos sofrendo para passar de pré-Libertadores, de pré-Sul-Americana, ficando pelo caminho por aí. Era o Boca que ali nos anos 2000 virou o grande papão de tudo
chegou em finais consecutivas do time do Carlos Bianchi, que até hoje é o técnico mais vencedor da história da Libertadores. O cara tem 5 finais, se eu não estou enganado de cabeça, mas 4 títulos. Ele é tetracampeão da Libertadores, uma com Vélez contra o próprio São Paulo e outras 3 com Boca Juniors nos anos 2000. Então, é essa Libertadores de 2004 que acabou pavimentando o título de 2005 depois no ano seguinte. Só um detalhezinho que a Vanessa falou do resultado do São Paulo feminino. Quando a gente fala do São Paulo, que a gente precisa de gols amanhã, e o ataque está deixando a desejar. Tanto nesses jogos, no jogo contra a LDU, no jogo contra o Santos, o ataque do São Paulo tem deixado a desejar mesmo. E assim, o que a gente comenta também é que outros jogadores também podem ajudar, né? Tanto zagueiros, alas e meio-campo podem fazer gols. Você vê isso como opção também, tipo, o coletivo do São Paulo, talvez a gente conseguir um gol de outro jogador, porque a gente fica muito focado realmente, beleza, quem vão ser os atacantes para marcar os gols? Mas esse gol pode sair, sei lá, de um zagueiro, um de cabeça do Arboleda. O que você acha sobre isso também? Também acho, ainda mais porque isso é uma coisa que os próprios treinadores, as comissões se ligam muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estatura dos jogadores. Isso é algo que é muito analisado antes de fazer qualquer escalação e planejamento de partida. Muito. O Rogério Ceni era um dos que muito pegava no pé disso quando treinador. Tanto para a bola aérea parada defensiva quanto ofensiva. Você pode achar que é loucura, mas às vezes o cara é um craque, mas tem 2 craques. O Messi tem não sei quanto. É verdade, mas é o Messi. Se você tiver 2, 3 caras de abaixo de 1,70, isso muda completamente o planejamento do jogo para você na bola aérea, e isso faz diferença. Então, tem todo o sentido isso que está falando. O Arboleda aqui, lamentavelmente, para o São Paulo no jogo de ida, né? Acabou sendo protagonista negativo do lance do segundo gol, principalmente, mas ele sempre foi esse cara da bola aérea ofensiva, um zagueiro. Ele até há pouco tempo a gente cansou de ver o Arboleda brincando em pós-jogo, gravando vídeo. Tô acostumado, zagueiro artilheiro e tal, tirando onda, dando aquela zoada. Ele tem essa característica. Então, acho que sim. Ainda mais, Vanessa, quando a gente está falando de um São Paulo que está esfacelado pelos desfalques. Aí é o contexto que todo mundo tem que dar um pouquinho mais. Porque se eu não tenho o Léo, não tenho o Ricardo, não tenho a Vanessa, já tenho 3, 4, 5, 6 desfalques. Agora o Marcos Antônio, dúvida, que eu vi vocês falando, estava vendo informação do Plihal. Então, mais uma dúvida. Então, assim, quando você já não tem um time completo, todo mundo tem que dar um pouquinho a mais. Então, acho que sim, essa responsabilidade tem que ser dividida, não só ficar no Luciano, não só ficar no Ferreirinha, ou seja lá quais forem as opções, porque numa dessa, num chute de média a longa distância, você acha um gol, numa dessa, num cruzamento com uma bola aérea parada, num escanteio, você acha um gol, e um gol muda completamente o rumo de uma partida, para lá ou para cá. Sai um gol, você pode mudar completamente. Às vezes está 0-0 até aos 30 do segundo tempo, já tem gente falando já era. Um gol aos 30, 35, pode mudar completamente a partida se tiver 0-0, 1-1. Então, é o tipo do jogo que todo mundo pode ser decisivo para um lado e para o outro, e eu acho que sim, essa responsabilidade tem que ser dividida para geral. E só um ponto que eu acho interessante também, que a escola do Crespo, ela é muito alinhada ao Bielsa, né? Ele é um cara que já deu algumas declarações falando sobre isso, tudo mais, joga com aquela linha de 3, e com certeza ele vai usar muito a bola parada nesse jogo. Um jogo que o São Paulo precisa abrir vantagem, fazer gols, tem uma zaga com uma estatura alta, né? Você tem o Arboleda, você tem o Ferrarese, você tem o Sabino, isso é muito importante, e principalmente jogando com alas, né? Os alas, eles têm que subir mais, e até um ponto que a gente também depois pode falar, né? Quais alas jogarão, né? Porque a gente tem Enzo e Cedric, que são alas mais retraídos, que jogam mais defensivamente, e o Wendel e o Mailton, que são jogadores que apoiam um pouco mais. Então, vai ser um jogo que o Crespo vai usar muito a bola parada, na minha opinião, também. Deixei no mudo aqui. Mas é isso aí, a gente tem que assim, criar o inferno para os caras, né? Mas, claro, quando eu falei isso é sem violência, né? Lógico, tem que explicar, né? Mas o ambiente seja o mais hostil possível, né, para eles, e, enfim, que a gente possa sair de lá com uma comemoração até para a gente poder continuar trabalhando também, né, nas próximas fases, aí, semifinal. Pensou um São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e River, a grandeza de um jogo desse, cara, impressionante, pô, gigantesco. O jogo, eu estava vendo a Vanessa falar, Ricardo, sobre também vitórias nas quais o São Paulo fez pelo menos 2 gols, né? Eu estava dando uma levantada nesses números aqui para estudar também para a transmissão de amanhã. Como mandante, São Paulo teve 6 vitórias por 2 gols de diferença ou mais. 2 vezes contra o Corinthians, um ano paulista, um ano brasileiro. Mirassol, Fluminense, Vitória e Atlético.
No ano, aí não só em casa, isso só em casa que eu estou falando, tá? Como mandante. No ano são 22 vitórias e em 9 vezes o São Paulo fez 2 gols ou mais, ou seja, estamos falando de quase metade, né? Metade seriam 11. Então, em 9 das 22 vitórias do ano, o São Paulo conseguiu 2 gols ou mais de diferença. A LDU, como visitante, e aí tem o fator altitude, que pesa para lá e para cá, mandante pesa favorável e visitante pesa negativamente para eles. Eles têm mais derrotas do que vitórias como visitante na temporada. São 7 vitórias, 8 derrotas e 5 empates. Mas dessas derrotas como visitante, só em 2 eles tiveram uma derrota por 2 gols ou mais. Para o Flamengo, outro time brasileiro, perderam de 2-0. E para a Universidade Católica do Equador, perderam por 3-1. Se o histórico do gol estiver correto, a última derrota da LDU geral, por mais de 3 gols ou mais, que seria o placar que classificaria no tempo normal para o São Paulo, foi há quase um ano. Dia 14 de setembro do ano passado, tomaram de 4-0 do Imabura, confesso que nem conheço o time, mas foi há praticamente um ano. A gente está no dia 24, essa derrota por 4 gols, ou seja, mais de 3, que classificaria no tempo normal para o caso do São Paulo, foi há praticamente um ano, dia 14 de setembro do ano passado. Então, são alguns números para a gente ter a noção aí do tamanho do objetivo, da dificuldade ou não que o São Paulo vai ter pela frente. Tem o exemplo de um outro brasileiro que conseguiu, o Flamengo. O Flamengo pegou a LDU e conseguiu uma vitória que levaria para pênaltis, pelo menos por 2-0. O São Paulo não é o Flamengo, evidentemente, mas é só um panorama que a gente tem aqui de perto. Eu fiz os jogos da LDU contra o Botafogo, nas oitavas da Libertadores. Narrei os 2 jogos, lá e cá. Aqui no Rio, o Botafogo não jogou bem. Assim, mesmo tendo vencido por só 1-0, que já foi um placar visto como magro, não conseguiu dominar completamente o jogo, não teve a agressividade e me pareceu a falta de senso de urgência, de entender o tamanho da importância de abrir uma vantagem maior. Claro que queria, mas em nenhum momento deu a pinta de que ia conseguir. E no segundo tempo, a LDU começou a se engraçar. Vijamil, bom jogador, o Alzugaray, canhotinho argentino, bom jogador, incomoda. São alguns caras para ficar de olho. E na volta, em nenhum momento o Botafogo lá na altitude deu pinta de que ia classificar. O São Paulo, olha o que eu vou falar, o São Paulo na altitude jogou melhor do que o Botafogo na altitude. Os placares são os mesmos. 2-0 para a LDU contra o Botafogo, 2-0 para a LDU contra o São Paulo. Mas se você vê os 2 jogos, não se compara a atuação. O Botafogo jogou muito pior do que o São Paulo na altitude na Casablanca, no Rodrigo Paz Delgado. Nem de perto o Botafogo criou as oportunidades que o São Paulo teve, só para falar das do Luciano. Fora as polêmicas de arbitragem, que teve uma também do Botafogo, teve um lance polêmico, porque o escanteio que gera o pênalti contra o Botafogo é um escanteio que não foi escanteio, foi um tiro de meta, o árbitro não viu, dá o escanteio, sai o escanteio, bola chutada, pega no braço, o juiz dá pênalti. Foi pênalti. Acho que é o Marçal. Não tenho certeza de cabeça, mas acho que é o Marçal que toca no braço. Foi. Mas o escanteio é inexistente. Mas não foi por isso que o Botafogo foi eliminado. O Botafogo foi merecidamente eliminado. Ele mereceu passar. O São Paulo é diferente. Então, acho que isso dá uma esperança a mais para o torcedor. Você jogou bem, você teve rendimento, o resultado não refletiu o que foi a partida. Mas em casa, contra o LDU que não tem altitude, se você repetir aquele desempenho, mas agora converter as oportunidades, acho que tem todo motivo para acreditar por isso. Sim, placar